Dashboard no Excel. Bom, meu nome é Daniel Delgado, eu sou o fundador da Doutores Excel, sou especialista em Excel e eu vou acompanhar você durante toda essa jornada nossa no Intensivão. E comigo, acompanhando você também aqui do meu lado, está Wesley Alencar, que eu vou falar para ele se apresentar. Wesley, seja muito bem-vindo aqui com a gente também. Olá pessoal, primeiramente seja bem-vindo ao Intensivão do Zero ao Dashboard. Só para dar um spoiler aqui, esse curso, esse mini curso, esse intensivão está muito legal. Eu e o Daniel que caprichamos no conteúdo para vocês, tá? Bom, meu nome é Wesley Alencar, eu sou especialista em Excel pela Microsoft também, Microsoft Office Specialist. Sou cientista da computação e tenho uma pós-graduação em finanças, tá? Então nós utilizou aí o meu conhecimento com o do Daniel para criar esse super intensivão para vocês, tá? Ó, caprichado. Tá filé, tá filé. Bom, galera, para você que não sabe nem o que é dashboard, para você que já trabalha um pouquinho com dashboard, para você que já é avançado também em dashboard, já faz os dashes no Excel, você não pode perder todas as aulas. Uma aula é uma sequência da outra, uma aula mais importante do que a outra, e a gente vai construir do zero. Então serve para você que não conhece nada, serve para você que está no meio do caminho, já consegue fazer uns gráficos aí no Excel, né? E para você que quer fazer ou já trabalha com dashboards, a gente vai fazer todo o processo automatizado durante essas 3 aulas. E a gente preparou, né, Wesley, esse intensivão, porque nós estamos passando por um momento muito importante para as empresas. É um momento que todo mundo precisa saber analisar dados. Quem sabe fazer análises, quem sabe criar esses dashboards e tem uma vantagem competitiva tanto na carreira quanto para as empresas, na verdade, Wesley. A pessoa que sabe fazer dashboard, foi o que eu falei para o Daniel, né? A pessoa já está em um outro patamar, né? A pessoa já consegue tomar decisões por si só e mostrar só o filé da informação para os CEOs, para o diretor da empresa, para eles tomarem a decisão assertiva, né? Para ele bater o martelo. É isso aí. Mas a pessoa que sabe fazer o dashboard, ela já consegue ter todo esse controle, seja na área da saúde, na área financeira, na área de logística, na área de RH, na área de marketing, qualquer tipo de área, o dashboard é fundamental para a tomada de decisões. Maravilha. Bom, vamos ver o que a gente vai então encontrar e vai criar nessas 3 aulas. Eu vou mostrar a minha tela e eu vou mostrar o que é um dashboard, se você nunca viu ainda, e a gente vai conversar um pouquinho, né, o que a gente vai montar nessas 3 aulas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu habilitar a minha telinha aqui, pronto. Então, aqui está a nossa tela. Essa é uma primeira tela com os dados já importados. E aí, você já vai começar a ter o primeiro contato com o nosso método, chamado método 3D, de análises inteligentes de dados. O primeiro D começa com os dados, né, Wesley? Exatamente. E aqui nós temos uma base de dados que a gente chama de que está estruturada. É uma base que tem todos os dados e se você olhar essa base aqui, você praticamente não consegue tomar nenhuma decisão, não, Wesley? Simplesmente olhar, você pode até fazer um filtro na sua base para ver quais são os IDs do caminhão, quais são os estados de origem, mas você não consegue tomar decisões só fazendo filtros, né? E até porque muito demoradas, né? Muito demorado. Então o que você tem que fazer com esses dados? Você vai agrupar esses dados de uma forma a encontrar os seus indicadores. Então a gente fala do segundo D, o Data Model, onde você vai modelar os dados, né? A gente vai já começar a construir os primeiros relatórios, né? De forma totalmente automática, né, Daniel? Exatamente, exatamente. Você tá vendo o Wesley aqui, eu olho para ele, ele olha para mim, e parece que a gente fica meio maluco aqui nessa tela, tá? Mas o Wesley tá aqui embaixo de mim. Se você quiser falar comigo quando tiver essa tela, você faz assim, tá? É verdade, Daniel. Isso aí, Daniel. Muito bem. E agora, então, que você faz a modelagem dos seus dados, você agrupa os seus dados para começar a tomar as decisões. Uma vez agrupados, você vai criar os gráficos e vai reunir tudo no dashboard. E aí a gente fala e chega no modelo de dashboard. Esse é um dos modelos que você pode criar e a gente vai criar esse modelo, né, Wesley? É um projeto de logística, né? A gente projetou de logística, onde a gente vai conseguir detectar aí, né? Qual foi o caminhoneiro, qual foi o caminhão que teve mais viagens, né? Qual foi o motorista, qual mês teve mais faturamento, quantidade de viagens e assim por diante. E até, né, colocamos um indicador ali de velocímetro, né, Daniel? Para a gente aí detectar de forma simples e fácil se o processo da logística está bom ou não, né? Perfeito. Então é o indicador que vai mostrar para a gente, ele que vai nos alertar. Então, o que acontece normalmente? Normalmente acontece da seguinte forma, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que
olhar a base de dados, fuçar para ver se encontrou algum erro. Aqui não, aqui a gente automatizou. O próprio indicador vai falar assim, olha, tá bom ou tá ruim, então toma uma decisão você. Exatamente. Então, é isso que é o famoso dashboard. Legal, Exatamente. né? Então você vai ver que quando você faz os filtros aqui, né, ou seleciona tudo, todo o seu gráfico ele vai ser alterado, mudado para facilitar a sua tomada de decisão. Então, por exemplo, deixa eu filtrar o caminhão alfa. Deixa eu ver, olha, o caminhão alfa tem 9 entregas planejadas, tem 28 entregas que estão em trânsito com ele, tem 22 que já foram entregues, 10 foram no prazo, 12 estão atrasadas. E ele está com um indicador, este caminhão, de 45% das entregas dentro do prazo, ou seja, está bem regular, né? Não está tão bom assim, né? Exato. Você pode fazer a mesma análise com o motorista. Então, vou selecionar tudo aqui e vou agora através do motorista João. Vamos ver quantas entregas o João já fez. Ó, o João já tem um indicador melhor, né, das entregas feitas no prazo. No mês, quantas entregas ele já fez dentro de cada mês, né? O valor das mercadorias que ele transportou. Então é um painel onde você consegue enxergar tudo. É como se fosse um painel que a gente falou lá no comecinho do vídeo, que você se inscreveu aqui, é um painel de um avião, né, Wesley? Com certeza. Onde você toma decisões e você pode enxergar o que está acontecendo na sua empresa, né, no seu caminho aí, né? Com certeza. Imagine hoje você aí, né, que está aprendendo, ainda não sabe o que é dashboard, você vai sair desse intensivão com esse dashboard pronto, né, Daniel? Exatamente. Aqui a gente você vai aprender a criar toda essa estrutura. A gente vai ensinar você a fazer o hyperlink, né, Daniel? Navega ali pelas abas, por favor, Daniel. Ah, é verdade. Então aqui, né? Você vai conseguir navegar, a gente vai ensinar para vocês passo a passo, etapa por etapa, a criar esses links, né? A gente vai ensinar a colocar os ícones, ensinar você a fazer o gráfico de velocímetro totalmente do zero, para você que quer aprender do zero, passo a passo, os ícones, o layout, tudo passo a passo, tá bom? Imagine você aí na quarentena, tá fazendo um home office, né? Entregar um relatório desse jeito aí pro seu chefe, né? Como que ele ele não vai nem acreditar pra você que fez, ele vai ficar eu costumo falar, vai ficar de queixo caído, né? Então imagine você agora não entregar mais planilhas e começar a entregar relatórios só desse nível aqui pra cima, né, Daniel? Perfeito. Imagine você vai ser muito mais reconhecido pelo seu chefe, pelas pessoas da sua equipe, inclusive até pelo seu familiar, né? Imagina você fala assim, olha, mãe, o pai, o esposo, o filho, olha o que eu consegui fazer aqui, mostrei pro meu chefe, e eu consegui até, quem sabe, antecipar uma promoção, né? Pelo conteúdo e valor que você está entregando para a empresa, né? Exatamente, isso aqui é valor. Né? Isso aqui é valor, isso é valor, né, para a empresa. Então, quanto mais valor você entrega, mais importante, mais destacado você fica, né? E é o que as pessoas que já fazem isso conseguem hoje nas empresas, né? Tem alunos nossos que já estão começando, já entregam. A gente já deu, na verdade, aqui na Doutores Excel, a gente já deu esse treinamento, essa metodologia, a aplicação desse método para mais de 35 mil alunos. Empresas utilizam a nossa metodologia, com certeza. Magazine Luiza, iFood, Móvel, Riachuelo, são empresas que utilizam a nossa metodologia para treinar, para conseguir chegar num desses painéis, né, Wesley? E quem sabe fazer isso, transformar dados em informação, inclusive no nosso método 3D a gente vai explicar etapa por etapa, né? O dado lá é a matéria-prima, a gente vai ensinar para você a construir essa matéria-prima, o data model é a modelagem dessa matéria-prima e o dashboard é o visual dessa matéria-prima, vamos dizer assim, tá? E quem sabe transformar dados em informação, pessoal, tem uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Essa pessoa se torna diferenciada no mercado de trabalho, né? Perfeito. Essa pessoa se torna muito valorizada. Esse é o ponto, né? Exatamente. Bom, então, deixa eu mostrar para você agora um dos nossos alunos que já faz esse tipo de dashboard, já está começando a fazer, inclusive para você que está começando agora, para você ver a oportunidade que a gente tem hoje de acompanhar esse processo nosso das 3 aulas e descobrir como fazer esse tipo de relatório. Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Olá pessoal, eu sou a Lielle Moraes, sou da cidade de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais e sou aluna da Doutores do Excel. Eu vou relatar um pouquinho da necessidade que eu tive de aprender Excel. Eu atualmente trabalho na área de finanças e eu precisava fazer relatórios, gerar gráficos e eu não sabia. Foi onde eu comecei a pesquisar na internet cursos de Excel.
e vi que a plataforma da Doutores era excepcional, porque lá tem cursos do básico ao avançado e as aulas são bem práticas com os professores, nos auxilia no nosso dia a dia demais. Então, eu comecei fazendo um cursinho básico, hoje estou fazendo o avançado e muita coisa melhorou dentro do meu ambiente de trabalho. Hoje eu sou bem diferenciado porque hoje eu domino o Excel. Então, cada vez mais nós sabemos que aprender uma ferramenta de análise de dados é um diferencial dentro das empresas hoje. Então, espero que todo mundo entre lá no site da Doutores do Excel, comece logo fazendo um cursinho que vai melhorar demais sua vida profissional, tanto pessoal. Então, um grande abraço e entre lá no site e comece a ser diferenciado dentro das empresas que você quer trabalhar ou que já trabalha. Abraço! Show de bola! Então, vamos de conteúdo? Vamos embora! É o seguinte, esse dado que a gente está mostrando para você, esse gráfico todo que você viu, a matéria-prima para você começar a criar os seus dashboards, esse cara aqui, são os seus dados, tá? E na maioria das vezes, cadê meu mouse? Chegou o meu mouse aqui, muito bem. Na maioria das vezes, os dados não vêm dessa forma, todos bonitinhos, lindos, maravilhosos. Então, primeiro, você tem que entender o conceito de um dado desestruturado para um conceito estruturado, porque todos os seus dashboards são criados com bases estruturadas, correto, Wesley? Exato. Então, o que você vai fazer agora? Primeiro, a gente vai abrir um Excelzão em branco para você entender o conceito do porquê é tão importante você entender o dado estruturado, tá? Então, eu vou clicar aqui no meu Excel, vou abrir um arquivo em branco e vamos embora, tá? Por enquanto, qualquer versão do Excel você vai conseguir me acompanhar aqui. Eu vou te mostrar o conceito de um dado desestruturado para um dado estruturado e já vou começar a te dar algumas dicas, alguns atalhos. Então, vamos embora, vamos começar? Arquivo zerado em branco, tá? É muito importante, caso eu dê uma corrida, fale, nossa, Daniel, tá muito rápido, não se preocupe, você pode voltar essa aula e assistir todo o passo a passo de novo, maravilha? Então, não deixe de fazer isso, tá? Faça isso, volte às aulas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para você uma tabela de um jeito que você pode registrar os produtos que foram vendidos, as quantidades vendidas abrindo por mês, tá? Então, por exemplo, você pode criar desse jeito, vem criando comigo. Vamos colocar aqui o produto, e aqui do lado, vamos imaginar que eu tenho 3 produtos. Eu tenho o mouse, eu tenho a caneta e eu tenho um celular que é vendido. Então, primeira coisa, vai lá, produto, mouse, celular, caneta e celular. Aí aqui do lado eu vou colocar os meses que eles foram vendidos. Então eu vou colocar janeiro, fevereiro e março, tá? Vou colocar abreviado mesmo. E aqui eu vou colocar alguns valores. Eu vou colocar 10, 20 e 30. Do lado eu vou colocar 30, 40 e 50. E depois eu vou repetir de novo 10, 20 e 30. Eu estou digitando e apertando Enter para que ele já vai para a próxima linha, tá? Bom, muito bem. Eu estruturei uma tabelinha aqui para vocês. E aí eu sei que, por exemplo, a caneta em fevereiro vendeu 40 unidades, né? É muito importante, eu vou falar de agora um conceito que a gente vai utilizar muito durante os 3 dias, que é o conceito de tabela. Então, eu vou selecionar essa minha tabelinha, porque não deixa de ser uma tabela, né, Wesley? Eu vou clicar na guia Inserir aqui em cima, e você vai ter um botão chamado Inserir Tabela, tá? Então, seleciona Inserir Tabela, vou clicar. A minha tabela, se você concorda que a minha tabela tem cabeçalhos, Wesley, produto, e os meses, janeiro, fevereiro, março, né? Uhum. Então eu vou deixar ticado, minha tabela tem cabeçalhos, eu vou dar um OK. E eu criei uma tabela, e aí eu vou explicar aos poucos, né, ao decorrer desses 3 dias, um pouquinho sobre esse objeto tabela e o quanto que ele é legal de você trabalhar. Muito bem, agora eu vou te fazer uma pergunta, tá? Para você criar e saber, por exemplo, Wesley, dentro dessa tabela aqui, como é que eu poderia fazer para eu ter o total das vendas do mouse nos 3 meses aqui que eu vendi? Quer criar uma coluna nova? Teria que criar uma coluninha nova, uma das formas, né? Uma das formas é criar uma coluna nova. Então eu teria que vir aqui e falar assim, deixa eu somar. Então, soma, coloquei igual, digitei a fórmula soma, abri o parênteses, e eu vou somar essas 3 linhas aqui. Bom, se eu apertar Enter, tá? Você pode fazer isso junto comigo, se você apertar Enter, você vai ver que ele já criou pra gente as fórmulas em todas as colunas. Essa é uma das vantagens de se trabalhar com tabela. E ele até criou um novo nome aqui do mês de abril, né?
Então, foi até automático, né? Vou colocar aqui total, tá? Vamos colocar o total. Aí você fala, pô, legal, então aqui eu descobri os dados de janeiro, fevereiro e março e eu tenho então aqui o total que eu vendi. Ah, muito bem, beleza. Eu vou começar a falar algumas coisas para despertar na sua mente algumas informações que são relevantes, tá? Então eu fiz o total. Agora eu vou perguntar para você, e se eu quisesse agora registrar os dados de abril? E aí, o que a gente... Na verdade, não tem como criar abril, eu vou ter que criar, ou eu deixo o total aí, e eu vou ter que criar uma coluna nova aqui, correto? Sim. Então esse é um dos problemas que a gente tem quando trabalha com essa tabela aqui que você está vendo. Aparentemente ela é legal, ela é bonitinha, ela é fácil de você analisar, mas quando você precisa começar a criar análises, você começa a ficar um pouquinho perdido, porque eu tive que criar uma coluna para fazer esse total aqui. Então nesse caso, para eu colocar abril, eu teria que excluir essa coluna. Então vou selecionar a coluna F e vou apagar. Selecionei a coluna inteira, eu vou apertar Ctrl- e eu apago essa coluna, ou simplesmente apertei Ctrl Z, botão direito e eu posso excluir essa coluna. Então, não é uma boa prática você colocar uma coluna a mais aqui. Muito bem. Existe uma ferramenta no Excel que permite a gente agrupar e analisar os dados, que essa ferramenta é a tabela dinâmica. Eu vou montar uma tabela dinâmica com base nesse cara e você vai ver que a gente vai encontrar alguns problemas nessa tabela dinâmica. E aí eu vou justificar o porquê que você não pode usar uma tabela neste conceito que você está vendo aqui, tá? Vamos lá. Se você com a tabela selecionada, eu vou clicar aqui na guia Inserir ainda. E dentro da guia Inserir você vai ter, ó, tabela dinâmica. Eu vou selecionar a tabela dinâmica. Eu cliquei naquele botão e eu vou pedir para ele, ó, faz numa planilha existente, tá? Joga essa tabela dinâmica numa planilha existente aqui do lado. Eu vou colocar ela aqui do lado. Vou apertar Enter. E eu tenho uma tabelinha dinâmica, vou ter o meu zoom com base na minha tabela. Bom, tabela dinâmica a gente vai conversar bastante com vocês aqui. Você vai ver que você tem os campos da sua tabela aqui e você pode brincar com esses campos. Imagina que você quer fazer a soma, então, de janeiro, fevereiro e março e ter o resultado. Olha como é chato criar esse tipo de análise com uma tabela estruturada desse formato que você está trabalhando. Se eu quisesse fazer janeiro, fevereiro e março, né? Eu teria que pegar todos esses meses e ir colocando lá, correto, Wesley? Ó, lá onde, Daniel? Aqui em valores, ó. Eu teria que pegar o campo, janeiro. Eu estou arrastando aqui, ó, até chegar em valores. Se você não está vendo o meu mouse, quando eu arrasto, parece que ele está sumindo. Mas ele está aqui, ó, março. Eu tenho o resultado aqui, você está vendo? Mas mesmo assim eu não consigo somar. Meu Deus, cadê a soma do trimestre? Não dá para você fazer, você teria que criar um campo calculado na tabela dinâmica, somando cada um dos meses. É o caos, é o caos. Então, quando a gente trabalha com uma tabela neste formato aqui, a gente vai descobrir, e você está descobrindo, que essa tabela está desestruturada, tá bom? Desestruturada. Por que que ela está desestruturada? Quando eu preciso cadastrar um novo dado na minha tabela, quando eu preciso registrar um novo dado na minha tabela, começou um barulho aqui, não sei se você viu, tem gente gritando. Eu precisaria, uma coisa bem importante aqui, presta atenção. Quais são as informações e quais são os dados que a gente tem nessa tabela, certo? Certeza, Daniel. Informação, me ajuda aí. Vamos lá, a gente tem produto, né, Daniel? O produto é uma informação, maravilha. Exatamente, e tem, ali pode ser os meses. Os meses é uma informação. E a quantidade, né, Daniel? Aí tem que contextualizar, né? Se é a quantidade, se é o valor. Nem dá pra saber, né? Nem dá pra saber. Nem dá pra saber, porque não tá escrito em lugar nenhum. Mas isso é informação, nós temos essas três informações. Quando eu precisar registrar o mês de abril, Wesley, eu tô criando uma nova informação ou é só um novo registro que eu tô adicionando se eu quisesse criar os dados de abril? Nesse contexto aí, você vai ter que criar uma nova informação, né, Eu vou ter Daniel? que criar uma nova informação para abril, porque eu tenho que criar uma nova coluna, né? Só que por padrão, pensando em meses, eu não estou criando mais uma informação do tipo assim, agora eu vou colocar a cor do produto. Não, eu estou só continuando, né? Então se eu quisesse adicionar os dados de abril, eu teria que colocar abril aqui na coluna, abril na coluna, escrevi errado, só ABR, abril, e adicionar. Então eu estou precisando criar uma nova coluna. Então, quando você precisa criar uma nova coluna para registrar as mesmas informações, continuam as mesmas, o mês, o produto e a quantidade, são as mesmas.
Mas se eu precisei criar uma nova coluna, é um indicativo bem alto que essa tabela está desestruturada, certo, Wesley? Com certeza. E outra coisa também, vale a pena lembrar, Daniel, em abril você colocou 45 no mouse, né? Certo. Então significa que caneta e celular não teve vendas em abril, né? Então, verdade. né? Ou seja, a tabela ela fica meio que poluída, ela fica com furos, né? Então, porque fica zerada, né? Fica a zerada, informação. né? Então, Muito bem. Isso é importante também notar, né? Porque na forma que o Daniel vai mostrar para vocês agora, na verdade, não vai existir esse furo. Exato, planilha, Wesley. né? Exatamente. Esse furo não vai acontecer. Então você não pode. Se você tem tabelas na sua empresa que estão crescendo para o lado, sem a necessidade, na verdade, né, de se criar uma nova informação, simplesmente é um registro, você precisa começar a ajustar essas tabelas. Aqui pode ser a origem de vários problemas das suas planilhas, de vários. Muitas pessoas acham que a gente precisa fazer relatórios com base em fórmulas, porque as tabelas estão estruturadas desse jeito aqui. Sim. Então, começa a fazer um monte de som aceso, um monte de forma, um monte de coisa, e não sabe usar a tabela dinâmica porque não consegue usar a tabela dinâmica. Eu mostrei para vocês aqui que nós temos uma grande dificuldade em fazer análises com essa tabela dinâmica, porque simplesmente não dá, né? Então, como é que você estrutura o seu dado? Como é que essa tabela deveria estar preenchida? Vamos lá. Na verdade, talvez você trabalhe dessa forma, né? É natural todo mundo trabalhar dessa forma que o Daniel está falando, né? E o fato de você falar assim, olha, eu não sei fazer tabela dinâmica, a culpa não é sua, porque dessa forma realmente não dá para fazer tabela dinâmica, né, Daniel? Verdade, a culpa não é sua, não é que você não sabe fazer, é porque dessa forma que está construída, ela não funciona a tabela dinâmica. Então, fica tranquilo, porque para você fazer uma tabela dinâmica com maestria, os dados por trás, que é o que o Daniel está ensinando, tem que estar totalmente estruturado. Você vai perceber que mais cedo ou mais tarde, a forma estruturada vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais efeitos positivos na hora de você criar seus relatórios. Perfeito. Uma vez entendido, então, que desestruturado está errado, como eu estruturo, maravilha, esses dados? Bom, tem dois jeitos de estruturar. Primeiro é fazer da forma manual, eu vou te explicar o conceito. E depois a gente já vai entrar nessa aula numa ferramenta que estrutura os dados para a gente e trata dados que estão errados, que estão desestruturados. E aí eu já vou falar qual que é essa ferramenta, certo, Wesley? Isso aí. E aí vamos lá. Então, qual que é o processo de eu estruturar o meu dado? Primeiro, eu preciso identificar quais são as informações que eu tenho na minha tabela. Produto é uma informação, Wesley? Com certeza. Com certeza. Então, cada informação vai virar uma coluna. Então, produto virou uma coluna. Qual que é a próxima informação que a gente tem, Wesley? É um mês. Mês, né? Esse daqui é uma informação, são os meses das vendas, né? Isso. Então, eu vou colocar mês da venda. E olha que legal, aqui você já começa a dar nome para as coisas. Certeza. Mês da venda, você sabe que já está falando de venda. E esses números, Wesley, o que representam esses números aqui? Olha, como você criou de forma aleatória, eu sugiro que seja quantidade de vendas. Pois é, não dá nem para saber. Não dá nem para saber, Vou né? colocar quantidades, que lá no começo eu falei que era quantidades, né? Quantidade das vendas. Muito bem. Se você tem alguma dúvida durante esse processo aqui embaixo dessa aula tem uma parte de comentários. Então, se você já passou por isso na sua empresa, coloca aqui seu comentário. Fala pra gente se você usa tabelas desestruturadas, se você já vai começar a partir dessa aula, começar a colocar em prática o que você está aprendendo e já vai começar a estruturar suas tabelas para começar a fazer as análises. Deixe seu comentário, eu quero saber de você. A gente quer saber, não, Wesley? Sim, com certeza. De você. E aí, fez sentido essa informação para você? Né? Porque aqui começa a abrir a sua mente. Muito bem. Descobrimos então produto, mês da venda e quantidade da venda. Agora eu começo a estruturar. Cada quantidade que eu tenho aqui, ela representa um cruzamento de dados. Por exemplo, 40 é fevereiro e é a caneta, né? Vamos começar com o primeiro 10 aqui. O primeiro 10 é do mouse, então vou vir aqui e vou digitar o mouse. Eu estou falando que é em janeiro e a quantidade é 10. Vou pegar agora o outro dado aqui, ó, 20 da caneta, tá? Então, eu vou colocar aqui o produto é caneta, eu vou colocar janeiro e vou colocar 20. E aqui começa uma grande sacada. Quando você trabalha com dados estruturados, acontece a repetição de alguns dados. E essa repetição é o que faz as tabelas dinâmicas funcionarem. Com base na repetição é que ela vai te dar toda a sua análise, né, Wesley? A repetição, vamos dizer assim, é a matéria-prima
por trás dos relatórios, fáceis de construir, vamos dizer assim, tá? Então vou colocar o celular, por enquanto o Wesley está me ajudando a explicar, e vou colocar e vou digitar o 30 aqui, né, Wesley? Aí você pode estar se perguntando, né? Nossa, mas que maluquice é essa? Ficar repetindo as informações, né? Você vai perceber que daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, que essa informação que o Daniel está fazendo, né? Repetindo cada linha, cada registro, você vai ver daqui a pouco que será o poder disso, né? Poder disso na tabela dinâmica. Perfeito. Né? Que esse é o segredo, né, Daniel? Esse é o segredo. Vamos fazer só mais uma de fevereiro. Para facilitar a nossa vida, vou copiar esse cara aqui, ó, Ctrl C, vou colar nas minhas quantidades. Aliás, ele veio colando com cores, tá vendo, Wesley? Então, para não, eu vou dar um Ctrl Z para voltar, vou clicar com o botão direito e vou usar essa opção, ó, colar valores. Aí eu não tiro mais, eu não pego as cores ali, né? Bom, os produtos são o mesmo, né? Tá na mesma ordem, então mouse, Ctrl C para copiar, botão direito, colar valores, muito bem. E por último agora o mês, nós estamos falando do mês de fevereiro, e aí sim eu copio e colo. Dica, você quer saber como escrever fevereiro já nas 3 células? Você vai selecionar as 3, vai escrever fevereiro e apertar Ctrl e o Enter, e não Enter. Então ele já escreve onde você tinha selecionado. Bom, o ideal é a gente sempre trabalhar com tabela. Vou transformar esse cara em tabela, então, uma vez que eu estou estruturando. Vou selecionar os meus dados, vou tirar o meu zoom para você ver onde eu vou clicar. Ó, tirei o zoom, fui lá... Opa, a Siri tá falando aí. Fui na guia Inserir e vou colocar tabela aqui, ó. Inserir tabela. A minha tabela, sim, tem cabeçalhos, né? E agora eu tenho uma tabelinha montada. Bom, como que você descobre se a tabela está estruturada ou desestruturada? Tem uma grande sacada. Imagina que você precise cadastrar os dados de maio agora. Quando eu precisar registrar os dados de maio, você vai registrar numa nova coluna ou você vai registrar os dados de maio numa nova linha, descendo a tabela aqui? Nesse caso, os dados de maio, você já deve ter pensado, né, mentalmente, que maio é mais um mês. Então eu jogaria o mês de maio, escolho o produto, por exemplo, mouse, a quantidade, sei lá, 10, e eu adicionei uma nova linha na minha base. Então, quando você adiciona uma nova linha na sua base, é um grande indicativo que a sua base está estruturada. E aí eu vou até pintar de verdinho, porque este é o formato correto da gente trabalhar com Excel. E aqui você resolve eu tô pintando de verde, um monte de dúvidas, tá? Então, para você ficar aí na sua mente, estruturada, nova linha. Desestruturada, eu preciso criar sempre uma nova coluna. Eu apertei F2, né, e entrei na célula aqui. Maravilha? Então, estruturada, nova linha. Agora eu vou falar no que o Wesley comentou. Agora você vai ver o poder dessa bagaça aqui estruturada. Tabelinha selecionada, vou na guia Inserir, vou pegar tabela dinâmica de novo, inserir uma tabela dinâmica. Aí eu vou colocar numa planilha existente, tá? Ó, vou clicar numa planilha existente e vou colocar aqui do lado para facilitar a nossa vida. Aqui no H12, por exemplo. Vou dar um OK. Bom, lembra que uma das perguntas nossas eram: como é que eu faço para somar janeiro, fevereiro e março, Sim. né? Eu queria somar. Então, olha que incrível agora. Eu vou colocar o mês da venda na linha. Olha, opa, já me abriu. Janeiro, fevereiro e agora, nesse caso, maio, né? Porque eu não tenho março aqui na minha tabela. Eu pulei direto para maio. E agora eu quero simplesmente colocar as quantidades aqui. Eu pego a quantidade e arrasto. Pronto. Nós já temos o valor total. Você não precisa fazer mais nada, não precisa criar fórmula. É isso aqui que é o segundo D da nossa metodologia, né? Exato, Daniel. Então, primeiro D, como tratar os seus dados, que é a base, a matéria-prima, né, Wesley? Sim. E na sequência, como fazer, então, o segundo D, que é assunto para a nossa próxima aulinha. Com certeza, é muito importante você já conseguir imaginar, né, toda essa estrutura que o Daniel está fazendo já aplicado às suas planilhas, né, do seu serviço, do seu negócio, da sua casa. Então já tenta imaginar aí toda essa estrutura na sua planilha, porque isso vai facilitar bastante na hora de você colocar a mão na massa de fato, né, e transformar já esses dados desestruturados em estrutura e depois criar os relatórios, né? Fica muito mais fácil de você visualizar esses relatórios já prontos, né, de forma estruturada. Perfeito. Bom, vamos lá. Agora a gente vai partir para a parte, começando a partir para a terceira parte da nossa aula. A gente fez uma introdução para vocês, começamos a falar do dado estruturado, que é a base de tudo. Sem isso daqui você não vai para frente sozinho. Agora a gente vai entrar
na terceira parte dos seus dados. Bom, antes da gente falar da entrada dos dados, quando você entrou aqui dentro do intensivão, falei para você, a gente vai ter 3 aulas que são incríveis. Essas 3 aulas, elas são suficientes para você já começar a aplicar no dia a dia. Aí a gente está mostrando para você a aplicação do dia a dia. Acontece que, não só com essas 3 aulas, você vira um especialista. Com essas 3 aulas, você já vai conseguir aplicar, você vai entender todo o conceito. Para você virar um verdadeiro especialista, assim como os nossos alunos, a gente falou que no final dessas 3 aulas, a gente vai fazer um convite para vocês darem continuidade no aprendizado de vocês dentro do nosso programa avançado. Maravilha? Esse é tema para as próximas aulas, eu vou falar. Só que eu não sei se você reparou, aqui embaixo dessa aula tem um botãozinho indicando entra para o grupo VIP. O que acontece? A galera que assiste essas aulas, vem com a gente, acompanha com a gente vai abrir um grupo VIP especial, porque antes da gente abrir a turma para todo mundo que está participando do intensivão, a gente faz uma promoção especial com você que está nos assistindo, com você que realmente quer aprender, quer evoluir, quer chegar nesse status de especialista e usufruir tudo isso que as pessoas que são especialistas conseguem ter mais tempo, ter mais produtividade, trabalhar melhor com as coisas. Então isso é um programa completo, não é, Wesley? Com certeza. Programa avançado. Aqui embaixo, entra no botão, você vai entrar num grupo VIP, é um grupo do WhatsApp, maravilha, esse grupo vai ficar silenciado, ele vai durar muito pouco tempo, até que a gente termine as nossas 3 aulas aqui, e aí a gente fala com vocês, porque vocês vão ter condições especiais e bônus especiais também. Então, quer continuar com a gente? Entra aqui no grupo VIP e lá dentro vai rolar muita coisa bacana. Maravilha? Vamos entrar então na próxima etapa? Próxima etapa do projeto, né, Daniel? Próxima etapa do projeto. Você vai usar muito uma ferramenta nessa primeira D, o primeiro D, né? Exatamente. Do nosso método 3D. Você vai usar muito uma ferramenta chamada Power Query, que é a ferramenta que vai simplesmente conseguir estruturar o nosso dado de uma forma automática. Ela melhora os dados, ela conecta. A Power Query é uma ferramenta muito grande, né? Incrível, e você não precisa criar uma linha de código. Para você ter ideia, eu e o Wesley também como consultor, quantos e quantos códigos, Wesley, a gente já não fez para estruturar tabelas? Sim. Entrava uma macro, rodava, pegava um código, jogava linha a linha, lembra? Quantas e quantas vezes a gente fez isso, né? Isso é com o VBA, né? O VBA, na verdade, é a linguagem de programação do Excel, né? Exato. Então, com o VBA a gente consegue ir além, consegue dar vida a algumas coisas que não existem no Excel. Então, a gente usa o VBA. E como o Daniel falou, a gente usou muito para justamente fazer esse processo, que é transformar um dado não estruturado em estrutura. Estruturado. Muito bem. Então, você não vai precisar programar. Não vai precisar fazer VBA, tá bom? Você não vai precisar chegar nesse nível agora, porque você vai conseguir fazer tudo isso usando uma única ferramenta. Muito importante, eu vou falar isso uma vez agora aqui só, tá? Nós estamos trabalhando com a versão 2019 do Office, na verdade é o Office 365. Para quem já tem essa versão, dentro do Office 365, se você clicar aqui na guia dados, o Power Query é essa aba aqui, ó, obter dados. Esse é o Power Query, tá? Você vai ver até que tem aqui, ó, iniciar o editor do Power Query. Maravilha? Quem tá na versão 2007 do Excel, que tem aquela bolinha do mouse azul lá no cantinho, aqui no cantinho, tá? Não dá para você usar o Power Query na versão 2007. Tem que atualizar. Então, o ideal, para agora, dá um jeito de adquirir o Office 365, tá bom? Custa acho que 20 e poucos reais por mês lá na Microsoft, já vem com o Power Query, beleza? Versão 2010 e 2013 do Excel, que o 2010 tem um botão arquivo verde, tá bom? Botão arquivo verde. E a versão 2013 tem um botão arquivo verde também, mas tudo escrito em caixa alta, em maiúscula. Então é um jeito de você identificar qual que é a versão que você tá. Versão 2010 e 2013 você precisa baixar esse Power Query. E é super simples de você baixar. Você vai colocar no Google e vai escrever download Power Query. Simplesmente download, você vai entrar lá no Google e vai escrever assim, ó, download Power Query para quem? Para as versões 2010 e versão 2013. Você faz o download, dá um pause na aula, faz o download e volta aqui. Maravilha? Quando você fizer o download, ele vai aparecer o Power Query, você faz a instalação bonitinha, fecha o seu Excel, é bom até reiniciar a máquina, né? Sim. É bom, é uma boa prática. Quando você voltar no seu Excel, o Power Query ele vai ficar aqui em cima numa guia, parecida com essa, nesse caso é Power Pivot, no meu caso, mas vai estar escrito Power Query. E tudo que eu falar agora, a partir de agora, nessas versões 2010 e 2013, você clica nessa guia Power Query, tá?
Como eu estou com a versão nova do Office 365, na versão nova da 2016 em diante, não precisa baixar, já está aqui dentro da guia dados, você vai encontrar esse cara, obter dados. Maravilha? Então eu vou continuar a aula deste ponto aqui. Então, vamos lá. Agora a gente vai estruturar, então, esse dado que está desestruturado. Eu vou jogar essa minha tabela lá para dentro do Power Query, certo, Wesley? Sim. Pegando essa tabela, vou aqui na guia dados. Dentro da guia dados, você vai encontrar um botãozinho, então, para quem está na 2010 e 2013, Power Query, tá? Eu estou na guia dados. Dentro da guia dados vai ter um botãozinho que você vai encontrar aí, ó, da tabela / intervalo. Você vai clicar neste cara e esta minha tabela que eu havia selecionado, que está desestruturada, ela vai cair lá dentro do Power Query e aqui nós temos o Power Query. Então, nesse momento, eu vou passar aqui para o Wesley. O Wesley é o especialista em Power Query, especialista em linguagem M, ele dá os cursos aqui na Doutores do Excel, é o professor da linguagem M. Então, Wesley, tá com você. Vamos embora, meu amigo. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é transpor, na verdade, as informações. A gente vai, na verdade, estruturar os dados, né, com o Power Query. Maravilha. Lá o Daniel ensinou você a transpor manualmente, né? Ele explicou o conceito e agora a gente vai usar uma super ferramenta mágica que vai fazer isso com apenas alguns cliques do mouse, tá? Por que usar essa ferramenta? Porque, não sei se você percebeu que quando o Daniel estruturou os dados, ele foi colocando um a um, né? E ele só tinha 3 linhas, né, Daniel? Imagina uma base enorme com mais de 1000 linhas. Para você transpor aqueles dados e deixar estruturado, seria demorar dias para fazer isso. Verdade. Então o Power Query ele veio justamente para auxiliar esse processo de transformação de dados, né? A gente chama de ETL, que é Extract, Transform, Load, né? É a ferramenta de... Todas as vezes que a gente falar ETL aqui, é a ferramenta de tratativa de dados. E o Power Query ele tem essa função de tratar os dados da forma que a gente quiser, tá? Vamos lá. Então eu já abri aqui... Ele conecta e trata, né? Ele conecta e trata. Então a gente consegue mover, jogar um dado para lá, jogar um dado para cá, fazer o que quiser com os dados, tá? Coitado dos dados. Bom, então eu já tenho aqui, ó, o produto, os meses, né? Opa, ele já pôs aqui, os meses, beleza. Qual que é a nossa intenção? Pegar, transformar. Na verdade, ter 3 colunas. 3 colunas, Daniel? Qual que é o resultado final? 3 ou 4 colunas? 3 colunas, né? O produto, a data e a quantidade, que são as 3 informações que a gente tem aí, né? Exatamente. Lembrando que aqui, ó, tá nulo, né? Perfeito. Bom, se eu tiver 3 colunas, quantas linhas eu vou ter? Eu vou ter 3, 6, 9, teoricamente que seria 12, né? Certo. 12 linhas, correto? Mas como aqui tá nulo, você vai ver o que o Power Query vai fazer pra gente, tá? Bom, para fazer isso é muito simples. Eu vou selecionar, é o Ctrl 1, Daniel, que dá o Ctrl 4. Isso. Vou selecionar aqui a primeira coluna com o botão direito do mouse e vou vir aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Transformar outras colunas em linhas, tá? Mas atenção, porque eu selecionei apenas a coluna produto. Primeira coluna, né? Primeira coluna. Tá. Então, transformar outras colunas em linhas. Pronto. Acabou. Tá estruturado. Ele criou pra gente as nossas 3 colunas. Aqui o mouse. Bom, 3 colunas aqui pra gente, que é a coluna de produto, atributo que ele colocou aqui e valor, tá? Então, olha que legal. Ele não criou 12 linhas, ele criou 10. Por quê? Porque aquelas 2 linhas que estavam em nulo, ele já identificou que estava nula e não colocou. Isso é muito legal, né? Sim. Bom, então agora aqui eu vou renomear para mês, por exemplo. Gente, todo aquele trabalho que você fica copiando e colando, copiando e colando. Lembra que a gente fez manual? Você viu que o Power Query você fez com um clique, sem precisar programar nada. Se fosse em VBA, linguagem de programação, você teria que fazer isso manualmente, um código, um loop, entender de programação, de lógica de programação, né, Wesley? Exatamente. E aqui está tudo pronto. Tudo pronto. Bom, então aqui eu já tenho aqui nossa base de dados. O que eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou aqui na página inicial. Então, Ctrl 4, página Ou seja, inicial. porque ele está parado agora no Power Query. Ele está numa espécie de memória, né? Uhum. Agora, dessa memória, a gente vai tirar da memória e vai jogar de novo para a planilha. Tá bom? Vamos lá, então. Página inicial, fechar e carregar para
E agora eu vou escolher o local onde vai ser colocada essa informação, tá? Tá. Eu vou colocar, selecionar aqui tabela mesmo, Uhum. planilha existente, tá? Tá. Cliquei na setinha aqui, eu vou colocar logo aqui embaixo, ó. Tá. Embaixo do Daniel. Beleza? Eu vou clicar aqui na setinha de novo e vou dar um OK. Beleza, ó. Ele carregou e já tá aqui O dado prontinho, estruturado. estruturado. Olha que legal, né? Tá quase igual. O Daniel não fez tudo, né, Daniel? Não, Você não fez tinha só feito alguns, tudo. né? Legal. Aí você fala assim, Wesley, qual que é a vantagem disso, né? Vamos supor que você queira acrescentar aqui as duas informações que estão vazias, né, Daniel? Perfeito. O 20 e 30, por exemplo. Tá. Né? O que ele tem que fazer aqui? Teoricamente, ele teria que acrescentar duas linhas. Duas linhas. Beleza? Então, botão direito do mouse. Olha que difícil, pessoal, essa parte. Botão direito do mouse, atualizar. Opa. Prontinho. Ele já criou as duas linhas, né, pessoal? Então, conforme você for fazendo aqui, eu vou fazendo aqui na aula, você aí do outro lado já vai imaginando você aplicando essas técnicas no seu projeto pessoal, no seu serviço, já consegue imaginar aí o poder, né? Porque mais cedo ou mais tarde você vai perceber que o Power Query é a melhor ferramenta para você estruturar os seus dados, tá? Para você transformar dados em informações gerenciais, ok? Eu tô imaginando a galera fazendo, coçando a cabeça, assim, falando, nossa, cara, se eu soubesse disso há anos atrás, quantas planilhas que estão desestruturadas você já tinha estruturado, quanto o seu trabalho já teria ficado melhor, porque agora é só conectar com uma tabela dinâmica e fazer as análises, que a gente vai ver na próxima aula, né? Exatamente. Mas já está pronto, então aquele dado desestruturado torna estruturado com o Power Query e agora nós estamos prontos para fazer a análise, que é a nossa... a gente fala da origem dos dados, né? Que é a nossa... ai meu Deus, fugiu o nome. Matéria-prima, né? A matéria-prima, obrigado Wesley. De todas as análises é o dado estruturado. Exatamente. Né? Bom, Wesley, com isso a gente finaliza essa parte onde a gente entende o que é um dado estruturado, né? Uhum. E agora a gente vai partir para começar a fazer o nosso exercício para valer, né? O nosso dashboard do zero intensivão vai começar praticamente agora, porque agora que você via conceito, agora que você sabe o conceito... O conceito mais importante, E é né? o mais importante, sem isso você praticamente não sabe o porquê que você está usando as ferramentas, né? Agora que você já entendeu o porquê, agora tá fácil. Eu gosto, né? A gente tem esse método nosso de ensino sempre para você entender onde está o problema, porque agora você não erra mais. Fala, entendi por que eu estou fazendo desse jeito, né? Quando você não entende o porquê que você está fazendo daquele jeito, você fica sempre com um pouquinho atrás da orelha, não é verdade? Fala assim, nossa, quantas e quantas vezes você já não parou para pensar e fala, nossa, mas por que eu estou aprendendo isso? Ai, meu Deus, né? Exato. Agora que você está explicando o porquê, né? Exato. E onde você vai aplicar isso. E onde né? vai aplicar. Bom, então, o que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou explicar para você... Quer falar alguma coisa? Só uma dica. Tá. Como você fala assim, você pode estar se perguntando, Wesley, mas como que eu sei se o dado está estruturado ou não? Uhum. Pode ser uma pergunta. E aqui a gente vai te dar uma dica para você detectar e descobrir se sua tabela está estruturada ou não, tá? Uma dica bem simples. É o seguinte, se a sua tabela... Cadê aqui o mouse? Sobe o mouse lá para cima. Aí. Bom, aqui, tá aqui. Bom, se a sua tabela, toda a informação que você for acrescentar, se você tiver que acrescentar uma coluna, adicionar uma coluna, tá errado, tá? Tá errado porque ela tá crescendo pro lado. Perfeito. Tá? Alguns de vocês já devem saber que... Algumas pessoas devem saber que... É mais na área de TI que acontece, tá? Que o banco de dados, quando é construído, ele sempre cresce para baixo, ele é alimentado para baixo, tá? E não para o lado. Então essa é a dica. Todas as vezes que você for alimentar uma tabela sua e você tiver que crescer para o lado, tipo um mês, um fornecedor, um aluno, um produto, um aluno, uma qualquer série, coisa. um bimestre, Isso, qualquer coisa tá errado. Então você tem que pensar e da forma que o Daniel ensinou para você, para crescer sempre para baixo. Perfeito. Beleza? Então essa é a Pensa dica. assim, uma informação é uma coluna. O registro, o dado, não é uma informação. É um dado daquele monte de informação. Aqui a gente tinha 13 informações: produto, mês e a quantidade. O novo registro tem mais alguma informação ou é só isso? É produto, mês e quantidade. Cara, é só isso. Então jamais você tem que criar uma nova coluna. Perfeito. Né? Isso aí, Daniel. Bom, então, conceito explicado, agora a gente vai partir para fazer o nosso exercício, né? A gente vai, a partir desse momento, a gente vai utilizar... deixa eu colocar a nossa câmera para a gente ficar maior, Wesley, e mais fácil de explicar. Então, muito bem. A partir desse momento, a gente vai
fazer o download do material. Vamos ensinar você a fazer o zip, né? Extrair esse material que você vai fazer o download, porque nós vamos fazer o nosso dashboard numa planilha que já está mais ou menos elaborada a parte de layout. Lógico, a gente vai explicar um passo a passo com você, mas desse jeito a gente consegue fazer uma coisa mais bonita num curto espaço de tempo. Por isso que a gente vai pegar já uma planilha mais ou menos já prontinha para você começar a fazer as suas análises lá dentro, né? A parte de layout Sim. a gente já deixou mais fácil para você fazer, tá bom? A gente consegue ensinar muito mais coisa para você em menos tempo, tá? Perfeito. Então é o seguinte, aqui embaixo, tá? Nessa página onde você tá, tem um botão para você fazer o download dos arquivos dessa aula. Você vai fazer o download, você vai salvar esse download dentro da sua pasta de documentos, dentro da sua pasta sei lá, salva na pasta aí de documentos que você tem, tá? E aí vai ter um zip, e aí a gente vai mostrar esse zip agora. Esse zip chama alunos, né? Aluno.zip, e você vai baixar e você vai extrair. Então vamos fazer esse passo a passo, porque você não pode dar duplo clique no zip e já começar a trabalhar com os dados lá dentro do zip, porque depois que fecha o zip, você perde aquele arquivo. Você tem que extrair para sua máquina, joga para sua pasta direitinho, e aí sim você vai fazer as importações. Agora que você já baixou o seu arquivo, vamos mostrar então como tirar o zip do seu arquivo, né? Vou mostrar minha telinha aqui. Então eu estou com o Excel aberto, a gente vai abrir o explorador de arquivos, né? Então, uma forma de você abrir o explorador de arquivo é com o Windows Z, que é a teclinha do Windows, e aí você abre o explorador de arquivos aqui. Muito bom. Bom, vamos lá, telinha selecionada. Eu vou lá na minha pasta onde eu salvei, tá? Então eu sei que eu salvei aqui dentro desse arquivinho que ele já está mostrando para mim. Vou abrir o local. Você deve ter salvo no seu documentos, nos seus documentos, alguma coisa assim. Aqui está o arquivo, então, que eu fiz o download, tá? Como é que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito aqui e vai extrair tudo, tá bom? Você tem que pegar o extrair tudo. Cuidado, não dê duplo clique no arquivo do aluno, não dê duplo clique, é botão direito, extrair tudo, e ele vai abrir nessa telinha que ele vai mostrar aqui para você. Espera só um pouquinho que eu vou mostrar essa telinha para você aqui. Então eu vou puxar ela para essa outra telinha onde você está vendo, pronto, tá vendo? Então ele está jogando esse arquivo aqui. Quando der um extrair, ele já vai abrir para mim a pasta, pronto, ó. Extrair, ele está descompactando, ó lá, descompactou e já abriu a pasta para mim descompactada, maravilha? E Wesley, é esse arquivo que a gente vai usar, que é o modelo em branco, né? Isso aí, Daniel. Esse cara. Então a gente vai abrir porque a gente vai importar os nossos dados a partir daqui. A gente já deixou mais ou menos pronto esse arquivo para facilitar a nossa vida. A gente vai explicar as técnicas que a gente já usou aqui por trás, mas a gente já tem onde a gente vai deixar os nossos dados. Veja que já funciona o botãozinho onde a gente vai fazer as nossas dinâmicas, que é o segundo D, próxima aula, e o dashboard finalizando. E aqui a gente até inclusive já deixou onde você vai montar os seus gráficos, tá? Tudo isso foi criado, você vai aprender com a gente aqui dentro do PowerPoint, né, Wesley? Exatamente. São imagens aqui que o Wesley deixou, setinhas, de uma forma bem bonitinha, com a cor bem já estruturada. Deixa eu mostrar isso para você aos poucos na aula de dashboard. Wesley, então eu vou clicar aqui em dados, que é um hiperlink que nós vamos mostrar também como fazer. E a partir deste momento aqui a gente vai fazer a importação então dos dados, correto? Correto, isso mesmo. Então Wesley, tá com você de novo aí, vamos lá. Vamos lá. Então, como o Daniel falou, esse aqui é um modelinho para a gente poder trabalhar em cima dele. E ao longo das aulas, eu e o Daniel vamos explicar para você como constrói essa estrutura de hiperlink, porque isso é muito legal e facilita bastante a vida, né? Essa parte de hiperlink, tá? Perfeito. Obviamente não vou fazer do zero, porque, isso aqui dá um trabalhão de fazer, né? Foi quase um dia inteiro, né, Daniel, para fazer isso aqui. Preparando a estrutura para ficar bonita, né? Pensando no layout, então a gente vai ensinar para você a técnica por trás, para você chegar no mesmo efeito. Sim. Até melhor, se você quiser, tá? E onde o Wesley falou, nossa, dá um trabalhão, é você pensar numa estrutura que fica bonita, né? Então, deixar bonito e atraente faz parte de um processo, é um trabalho mesmo que dá, né? Ele se inspirou provavelmente em algum dos modelos que a gente inclusive mandou lá para o seu e-mail, alguns sites que a gente usa como inspiração, e aí a gente montou. A partir dos botões, ela é fácil de fazer. Deixar bonitinho que dá mais trabalho, Exatamente. Né? Tá? Mas, como o Daniel falou, nós enviamos para você um e-mail com várias ferramentas e dicas
sensacionais para você se inspirar e poder fazer isso aqui muito mais rápido, tá? Perfeito. Eu falei um dia, que um dia eu preparei o material inteiro, né? Mas no dia a dia, antes, quando não sabia as ferramentas, era uma semana, para você ter uma ideia. É verdade. Né? Era uma semana. Então, um dia, um projeto inteiro, tá excelente. Imagina se entregar um dashboard do zero em um dia para o seu chefe. Imagina a alegria dele, né? Verdade. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês a estrutura, né? Mostrar para você aqui a estrutura da planilha, tá? Então, vou minimizar aqui. Bom, vamos entender primeiramente como estão estruturados, né? Como os estão nossos organizados, dados, né? Os dados, exatamente, Daniel. Então, primeiramente aqui, ó, eu tenho uma pasta onde eu tenho várias planilhas, né? Isso aqui é muito comum, eu tentei simular, obviamente, o mais próximo possível do seu dia a dia, tá? Então, se você não passou por isso ainda, você vai passar. Mas eu acredito que você já deve ter uma estrutura dessa parecida no seu serviço, tá? Tenta imaginar aí alguma situação que você já passou, que você tem que, querendo ou não, juntar várias planilhas numa só. Né? Isso é muito comum no dia a dia. E poucas pessoas têm essa habilidade. Hoje, você vai aprender a ter essa super habilidade de poder juntar tudo sem digitar nenhuma linha de código, tá? Bom, eu vou abrir aqui uma primeira planilha para vocês verem. A gente está falando de um painel, um dashboard de empresa de logística. A gente podia fazer de vendas, podia fazer de RH, a gente escolheu logística. Por que logística? Todo mundo sabe, é uma entrega, então é uma planilha de entregas. Quando o pedido vai ser entregue, se ele foi pedido entregue em atraso, Exato. Qual foi o caminhão que saiu ou o carro que saiu, quem foi o motorista que estava dirigindo para aquela entrega. Então, cada linha representa uma entrega. E essa é fundamental, essa leitura que você vai fazer da sua base de dados é fundamental para você entender e criar os seus dashboards. Então aqui eu já estou explicando. Se eu não estivesse explicando para você, você teria que pegar essas tabelas aqui, né, Wesley? Exato. Ó, data da viagem. Opa, então cada linha provavelmente representa uma viagem, já que ele colocou data da viagem. ID, né? Acho que é ID do motorista na coluna B, né, Wesley? Isso. ID do motorista, ID do caminhão, ele vai dar duplo clique, ó lá. Ele selecionou tudo, né, Wesley? Exatamente. Você foi lá na intersecção entre linha e coluna, lá no cantinho, deu duplo clique e ele, pum, autoajustou todas, né? Então nós temos o ID e você vai ver que não tem o nome do motorista aqui. Então essa é uma coisa que a gente vai tratar. Porque essa coisa é muito importante, Wesley. Dentro de um projeto de dashboard, geralmente 80% do seu tempo é tratando os dados. Tratando os dados. Dentro do Power Query, né? Exato. Porque, logicamente, tem a parte de design, que tem que ser bonita e atraente e tal, mas até você entender os seus dados, uma boa parte vai aqui, né? Eu costumo falar que é um iceberg, né? A pessoa que está por trás, o seu gestor, o seu diretor, o seu chefe, ele só vê a ponta do iceberg, que é o dashboard. Por baixo vem toda a estrutura, todo o ETL, todo o Power Query, toda a tratativa dos dados, né? Exato. E o que a gente vai mostrar para você é como relacionar tabelas, é bem assim, raiz mesmo, tá? Como que você vai encontrar no seu dia a dia mesmo, aí nas suas empresas, né? Como você encontra no dia a dia. Então aqui nós temos uma tabela, você me mostrou que tem uma pasta chamada 2020. Sim. Essa pasta tem vários meses, e significa que, então, cada planilha de cada mês vem as viagens daquele mês. Exatamente. Podia ser as vendas, podia ser lista de... DRE, poderia ser o balancete, né, de cada mês. Então, a tendência é todos os meses tem a mesma estrutura. É isso, né? Todas as planilhas são exatamente iguais. Maravilha. Né? Só muda a quantidade de linhas e cada planilha de um mês, tá? Mas a estrutura, a coluna são exatamente iguais para todo mundo, tá? Então, como o Daniel falou, tenta você aí já visualizar essa planilha de acordo com o seu negócio, né? Pode ser que você trabalhe na área de finanças, contabilidade, visualize um balancete, você importando um balancete, importando uma DRE, né? Então já tenta visualizar, imaginar essa situação aqui que eu estou mostrando para você no seu dia a dia. Maravilha. Tá? Bom, então eu já expliquei aqui bonitinho, tem algumas planilhas. A distância tem a data da abertura, provavelmente quando foi solicitada a entrega, né? Exato. O prazo que a gente deu aí. A data da premissa de entrega, data efetiva, né, que de fato foi entregue, o valor da mercadoria, o ID do status, que a gente não sabe ainda. O que é esse ID, né? Que é esse ID, e tem aqui também o status da entrega, tá? Se foi atrasado, se está dentro do prazo e assim por diante. Boa. Bom, vou fechar aqui, vou não salvar.
Ok. Isso a gente tá na base de Beleza. 2020, né? Exato. Vou voltar uma pastinha aqui em cima, ó. Pode ser na setinha aqui ou nessa aqui. Opa. Vai lá com umas lá pra cima de novo. Tudo. Aí, pronto. Aí, beleza. Voltei aqui. Bom, e aqui, agora, aqui antes da pasta de 2020, eu tenho as outras tabelas, né? Porém, essas outras tabelas, elas vieram de outros formatos, né? Então aqui, por exemplo, caminhão. Lembra que lá na tabela tinha ID do caminhão? Então aqui eu tenho uma planilha, na verdade, planilha não, um TXT com as informações dos caminhões, né? Então vou abrir ela aqui, TXT é um arquivo de texto, Isso. onde eu tenho aqui o relacionamento entre o código do caminhão e, nesse caso, sei lá, o nome do caminhão, né, Wesley? Exato. Lá pra cima, de novo. Deixa eu só arrastar aqui. Ah, é que não tava mostrando, né? Boa. Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o ID do caminhão, né? Lembra de 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho o nome do caminhão, né? Então, a gente tem que achar alguma forma de cruzar essas informações, fazer um PROC-V, né? Para tentar não, né? Para puxar o nome do caminhão para aquela Exato. base de dados. Tá? O Wesley falou também, você falou assim, o status. A gente não sabe o que é o status ainda. Exatamente. Então, nós temos uma tabela, por exemplo, status, que está em um outro tipo de arquivo, está em CSV. CSV geralmente é um arquivo separado por vírgula, né? Exatamente. Você pode abrir num bloco de notas ou até mesmo no Excel. E aí, nesse caso, tá lá, olha só, o código e o status, planejado, em andamento e entregue. Perfeito. Então, agora você começa a entender que você pode ter esses status em lugares e você precisa relacionar. Muitas vezes a planilha que você busca do seu sistema já está tudo certinho. Outras vezes não, né? Outras vezes não. Outras vezes você fala, quem é o código? Puta, o código do cara tá em outra planilha. Aí você faz o famoso PROC-V, que é o relacionamento, né? Ou em outro departamento, é muito comum também, né, Ou tá em Daniel? outro departamento. Aí você fala, fulano, manda aí a planilha. Aí o cara te manda. Aí fala, puta, agora eu preciso cruzar, né? O nome que a gente usa muito. Eu preciso cruzar essas duas tabelas. Então nós vamos aprender a fazer agora, já nessa aula, o cruzamento desses dados lá dentro do Power Query. Perfeito. Correto? E por último aqui o motorista, né, Daniel? Que é a mesma estrutura, né? Sim. É o ID e o nome do motorista. Então a gente vai, como o Daniel falou, a gente vai cruzar todas essas tabelas de formatos diferentes. Você viu que a gente tem um TXT, a gente tem um CSV e a gente tem uma planilha. Exato. A gente vai cruzar tudo isso aqui de forma super simples, sem digitar nenhuma linha de código, sem VBA. Tá? Verdade, Wesley. E aqui você tá vendo, eu não sei se você reparou, lá na planilha que a gente te mostrou dos meses, que primeiro tá cada planilha num mês lá, que você fala, nossa, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Calma que você vai ver agora. Lá tinha o status que tava com número, né? Exato. Número 1, número 2. Aqui você tá vendo que tem um ID, então tem uma letra, né? Tem o I e o D e o número 3 junto. Meu Deus, como que eu vou fazer essa tratativa? É impossível fazer isso, né? Você deve estar pensando, calma, não é impossível. Você vai ver que é fácil. Desde que você siga o método. Você siga o método, você vai embora. Maravilha? Então já mostramos o problema. Agora vamos para a solução, né? Com certeza. Vamos lá. Vamos lá para a solução. Então, estou aqui. Muito bem. Olha, vou explicar isso aqui para você, tá? Imagina o seguinte, imagine que todas essas informações aqui que estou te passando, poucas pessoas sabem fazer, tá? Poucas pessoas têm essa habilidade de pegar várias planilhas Verdade, de formatos diferentes e juntar isso, tá? Então, você aprendendo essa habilidade, você já vai se tornar uma pessoa totalmente diferenciada no mercado de trabalho. Seja na sua empresa, seja até para outras empresas, né? Você vai se tornar um profissional totalmente... Você vai ter outro patamar. Só com essas 3 aulas aqui você vai perceber isso, mais cedo ou mais tarde, durante as aulas, você vai perceber que você estará em outro nível, tá? Você vai sair desse intensivão totalmente diferente da forma que você entrou, da forma de você pensar, tá bom? Isso com uma aula, hein? Isso com... Só por enquanto, né? Exatamente. Vamos lá? Bom, vamos embora. Vamos embora. Então, eu vou voltar aqui para a planilha. Cadê a planilha? Aqui, beleza. Então, vamos lá. Vamos usar a famosa ferramenta Power Query, ok? Então, Power Query é ela que vai fazer toda a mágica para a gente, se a gente precisar do famoso VBA, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui na guia dados. Então, aqui, ó, estou na guia dados. Na guia dados, eu vou vir aqui ó, em obter dados. Lembrando, Power Query, versão 2010 e 2013, guia Power Query lá em cima. Exato. Na versão mais nova, dados. Bom, aqui em obter dados, eu tenho aqui, ó, de arquivo, ok? Em de arquivo, eu tenho aqui vários formatos, ou seja, eu posso escolher qual arquivo, qualquer tipo de arquivo eu posso importar. E aqui embaixo, ó, eu tenho da pasta, porque eu quero importar da pasta de 2020 todas as planilhas lá dentro, ok?
ok? Perfeito. Então eu vou clicar aqui, ó, da pasta. Esse da pasta, às vezes, não fica lá dentro. Acho que nas versões anteriores não estava no de arquivo, né? Acho que estava em outras fontes, se não me engano, aí tinha da pasta. Eu acho que sim, não lembro de cabeça. Eu tava fazendo uma live esses dias e o cara falou, não tô encontrando. Eu falei, não deve estar no do arquivo, deve estar em outro lugar. Ah, legal. Bom, agora aqui eu vou procurar a pasta, né? Mas como eu já tenho aqui, né, Daniel? Você já tem aqui a pastinha, ó. Eu vou clicar aqui em 2020. Beleza. E aqui na barra de... Não sei que nome dessa barra aqui. Barra de endereço, né? Cliquei aqui, ó. Vou selecionar Ctrl C. Vou voltar aqui no Power Query e vou dar um Ctrl V, tá? Seria a mesma coisa se clicar assim procurar, tá? E vai procurar a pasta. Vai procurar a pasta. Só facilitei aqui para ir mais rápido, ok? Vou dar um ok aqui. Muito bem, ele vai abrir para mim o Power Query e ele já listou aqui para mim todos os arquivos dentro da pasta 2020, tá? Aqui eu vou clicar no botão transformar dados ou editar nas versões anteriores, né, Daniel? Perfeito. Transformar ou editar. E outra coisa muito importante, né, Wesley? Quando você faz a conexão com a pasta, você está fazendo uma conexão que vai pegar todos os arquivos daquela pasta. Pode ter foto, vídeo, vai vir tudo, né, Daniel? Vai vir tudo. Então é muito bom você deixar organizado, que nem nós deixamos 2020, só com os arquivos que você quer importar. Não vai deixar um monte de sujeira nessa pasta, tá? Pasta exclusiva de importação, né, Wesley? Perfeito, Daniel. Bom, então aqui eu já trouxe para mim no Power Query várias colunas, olha que legal. Ele mostra para mim aqui, ó, alguns atributos desses arquivos. Por exemplo, data de acesso, data de modificação, data de criação e a própria extensão do arquivo, né? E aqui nessa pasta ele tem um arquivo aqui, ó, desktop.ini, né? Que não faz sentido a gente trabalhar com ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou filtrar apenas as planilhas. Tá, Wesley, mas como você vai filtrar suas planilhas? Através da extensão. Então aqui na extensão, ó, eu vou clicar aqui na setinha, no filtro. E vou desmarcar o ponto .ini. Vou deixar só o ponto .xlsx. Vou dar um OK. Pronto, ele filtrou para mim. Aqui embaixo, ó, ele já mostra para mim que eu tenho 12 linhas, 12 meses. Beleza? Tá tudo certinho pra gente, tá? Esse desktop.ini é um arquivo que o Google Drive, que a gente tem instalado, né, coloca. Isso. Por isso que às vezes coloca. Então, até bom, porque você dá um jeito de filtrar os arquivos que você quer buscar, né? Perfeito. Se tivesse outros arquivos na sua pasta que sejam fotos, que nem o Wesley falou. Então, assim, eu só quero buscar arquivos de planilha, XLSX. Então, ele mostra a extensão do arquivo. Mas, mesmo assim, é bom você deixar organizada a sua pasta, né? Beleza. A partir desse momento que eu vou fazer aqui agora, eu vou remover as outras colunas, porque aqui em Content, que é a primeira coluna, é o conteúdo que está na minha planilha. O restante eu não vou usar, então eu vou excluir, tá? Então eu poderia fazer aqui, ó, excluir uma por uma, mas no Power Query tem vários macetes, várias ferramentas e dicas para a gente poder automatizar essa parte, que deveria ter inclusive no Excel, né, Daniel? Verdade, Wesley. Por exemplo, olha que legal isso aqui, ó. Cliquei na coluna Content, vou clicar com o botão direito do mouse e tem a opção aqui, ó, remover outras colunas. Olha que legal. Isso aqui deveria ter no Excel, né? Então eu vou clicar em remover outras, ou seja, ele vai remover as outras colunas menos a que eu estou selecionada. Ó, remover outras colunas. Pronto, removeu. Manteve só aquela que você selecionou. Exato. Aqui na setinha, ó, posso abrir aqui para expandir, ok? Muito bem. Nessa setinha aqui, ele já abriu para mim como 2020, porque ele pegou o nome da pasta para mim, tá? Mas eu vou renomear. Vou clicar aqui em botão direito do mouse ou a tecla F2, tá? F2. Nesse caso, até 2020 não é tão ruim, né? Porque você tem um ano, né? Mas é bom falar que, na verdade, são os dados das entregas, né? Exatamente. Vou colocar aqui, ó. Dados viagem. Tá. Beleza? Dados viagem. Wesley, dá um zoom aí, só para é bom lembrar, para que não pode ter espaço aí, né? Exatamente. Não pode ter espaço porque... aqui eu acho que até deixa eu colocar, mas na hora de puxar para o Excel ele transforma em underline. É verdade, esse caso até deixa, né? Aqui até deixa. Tá. Então, geralmente eu coloco sem espaço. Beleza. Tá? Bom, agora eu vou clicar aqui nessa setinha aqui, ó, que eu quero já unir todo mundo de uma vez só. Então eu vou clicar aqui em combinar arquivos. Ó, botão direito não, né? Clico no botãozinho, combinar, ele já vai analisar todos os arquivos automaticamente. Ele vai abrir o primeiro que ele encontrar e vai falar assim, olha, você quer se basear em qual planilha? Vou falar assim, ó, na planilha 1, né? Na planilha 1, ó, eu tenho aqui já a estrutura bonitinha, ok? Então, eu coloquei a planilha 1. Eu não selecionei a tab janeiro, tá? A Porque ela tem um nome, né? Se você selecionar a tab janeiro, ele vai atrás da tab janeiro em todas dos arquivos.
E cada um dos arquivos tem um nome, tab janeiro, fevereiro, março, abril. Isso. Por isso que a gente não vai pegar o tab janeiro, a gente vai pegar a planilha em si, a planilha 1, né, Wesley? Exatamente. Bom, selecione a planilha 1 e vou dar um OK, tá? A gente vai começar a analisar aí tudo direitinho, rápido pra gente. Olha lá, ele tá avaliando. Pronto, ele analisou, já encontrou o padrão e já unificou todas as planilhas, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, ó, em data da viagem, ó, ele já vai abrir para mim todos, ó, todos os meses, ó, mês 3, mês 4, mês 5 e assim sucessivamente. Ou seja, com um passe de mágica, ele copiou todos aqueles arquivos, aquele processo que provavelmente você fazia até hoje, de abrir o arquivo, copiar e colar embaixo. Abrir o arquivo, copiar e colar embaixo. Abrir outro arquivo, copiar e colar embaixo, você não precisa fazer mais, porque com um clique você faz isso dentro do Power Query, né? Exatamente. Agora você vai imaginando, quando a gente falou lá no começo da live, imagina o que essas pessoas já fazem isso, em qual patamar elas estão. Patamar de produtividade, patamar de excelência no seu trabalho. Cara, você ganha anos-luz de produtividade. É muito comum um aluno chegar e falar assim, Daniel, eu demorava 3 dias para montar um relatório. Agora eu demoro 3 minutos. Ou 3 dias para 3 horas. 3 semanas para 3 dias, cara. É muito... o ganho de produtividade é descomunal, essa é a palavra, assim. Bom, então agora, Wesley, você trouxe todos os dados de viagem, ele abriu umas consultas adicionais ali do lado para poder fazer essa inteligência pra gente, né? Isso, são essas etapas aqui, ó, que legal, ó. Ele vai criando um monte de etapa pra gente, abriu as tabelas que estavam lá dentro e puxamos. Então, neste momento, Wesley, a gente importou todos os dados de viagem, Isso. né? Você renomeou para dados de viagem, e agora, esses dados, eles vêm com o ID do motorista, o ID do caminhão, e eu não sei quem que é o motorista 2. Exatamente. Eu não sei quem que é o caminhão 1, né? Até tem um status também que a gente vai importar. Então agora a gente vai fazer a importação das tabelas auxiliares, correto? Auxiliares, exatamente, Daniel. Então aqui, ó, para facilitar, eu já vou fechar aqui na setinha para ficar mais organizado, tá? Como o Daniel falou agora, eu vou importar as tabelas auxiliares, como a gente viu lá atrás, né? Que é o caminhão, o status e o motorista. Boa. Muito bem. Então, primeiramente, eu vou importar a do status, ok? Então, ó, botão direito aqui do mouse, aqui dentro, de espaço vazio, nova consulta do arquivo. Eu vou importar, se eu não me engano, é um CSV, né, Daniel? CSV, é. CSV. Então, selecionei lá CSV. Ele já até pegou a última pasta que você importou, né? Exatamente, já facilita aqui para mim. Então, CSV, selecionei CSV, importar. O status agora, então. Exato, importei o status aqui. Olha, ele já vai mostrar para mim, ele já detectou o delimitador, que é vírgula, é isso mesmo que eu quero, vou dar um OK. Olha, gente, estou importando aqui tudo para dentro do Excel. Olha que magia, na verdade, né? Bom, ele já importou aqui para mim, é isso mesmo que eu quero, ó. Só que tem que fazer algumas tratativas. Por exemplo, aqui, ó, essa primeira linha aqui é o cabeçalho, não coluna 1, coluna 2. É essa linha aqui. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é promover este cabeçalho para cima, né? Então, olha que simples. Usa o zoom, tá? Quando você for usar... Ah, legal. Isso. Aqui, ó. Então, quero pegar essa linha aqui, né? Legal. E promover aqui para cima. O cabeçalho. Okay? O cabeçalho. Então, aqui nessa setinha aqui do lado, ó. Cliquei nela e já tem aqui o botãozinho. Usar a primeira linha como cabeçalho. Vou clicar nela. Pronto. Ele já promoveu a primeira linha como cabeçalho. Beleza? Muito bem. Aqui eu tenho código 1. Tá? Código 2, código 3, ou seja, ele está grudado com um número. O número. Tá? E agora? Eu tenho que desgrudar esse cara. Como eu faço para desgrudar ele? Tem várias formas de fazer, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês algumas técnicas, umas técnicas bem legais, alguns macetes para você substituir aqui e resolver esse tipo de problema, que é tirar o código, né? Deixar só apenas um número. Então, botão direito do mouse, eu vou clicar em substituir valores. Aqui, ó, substituir valores. Ele vai abrir aqui para mim a caixinha de valores, beleza. O que eu quero localizar? Eu quero localizar o código, então eu vou digitar aqui código. Lembrando que aqui o Power Query ele é case sensitive, ou seja, ele diferencia de maiúsculas e minúscula. Então se lá está código tudo maiúsculo, eu tenho que digitar e localizar código tudo em maiúsculo. Senão ele não vai achar, tá? E aqui em substituir por, eu vou colocar o quê? Por nada. Eu quero pegar o código e substituir por nada, tá? Então eu vou dar aqui um OK e olha que legal, ele já substituiu. Muito simples, né? Muito simples, né?
Você foi no substituir, né? Isso. Beleza. Só que agora ele é no formato de texto, olha que legal. Eu quero deixar ele no formato de número. Como que eu faço? Aqui na coluna, ó, eu consigo definir o tipo de dados de cada coluna. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque cada coluna tem que ter um tipo de dado. Se aquele cara, aquela coluna é uma data, então vamos transformar em data. É número. Tipo número. Texto é texto. É um booleano, que é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, Moeda, cada tipo, decimal, decimal. Né? Então, é muito importante definir os tipos de dados. Então, aqui eu vou colocar que ele é um número inteiro. Muito bem, já importei, já está tudo ok, tá? Então, esse aqui é o status. Wesley, essa questão é muito importante do tipo de dado, porque quando você vai relacionar, ele leva em consideração o seu tipo de dado. Ou seja, para quem já conhece que faz o PROC-V, quando a gente relaciona, se você não deixa com o mesmo tipo de dado, dá problema. Não tem problema. Outra coisa que eu já vi muitos alunos quando estão com as versões um pouquinho anteriores do Power Query é não ter o 1, 2, 3 aí dentro da própria coluna. Então tem outro lugar que a gente pode encontrar para mudar, né? Botão direito, lá em cima. Então mostra só uma outra forma, Wesley. Eu já vi muito aluno não saber onde está esse 1, 2, 3 aí, né? Vamos lá, botão direito do mouse e tem aqui, ó, alterar tipo. Você já pode vir aqui e escolher o tipo da forma que você quiser, beleza? Então nós fizemos a importação do status. A gente vai fazer mais uma importação para mostrar algumas etapas para você. O ideal, neste momento, é que você já tente fazer sozinho todas as outras importações, que é o caminhão e o motorista. Tá? O ideal é que você tente fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a importação. Vou deixar os dois para eles. Vamos fazer de um. Vamos fazer mais um? Só? Tá. Um. Então a gente vai fazer mais um. E aí depois a outra você vai fazer sozinho. E aí na próxima aula a gente entra corrigindo. Para você fazer o seu exercício. Lembra que eu falei que ia ter exercício, né? Pra você praticar. Então agora qual que você vai importar aí? Importar o caminhão? Vamos lá então. Então, ó, botão direito do mouse novamente, nova consulta, arquivo, eu vou colocar do texto /CSV. Tá. E vou selecionar aqui, ó, caminhão, tá vendo, ó? Caminhão, tá, ok, beleza, caminhão, vou clicar em importar. Então você foi lá com o botão direito ali do lado e nova consulta, correto? Isso. Só tô repetindo para caso você não tenha visto. Aí esse TXT aí, ele tem o ID, tem um tracinho, né? Exato, ele tá meio zoado, né? Tá. Vamos falar assim de uma vez só, ele tá meio zoado. A gente vai arrumar ele, tá? Aqui, ó. Beleza. Então, ó, ele já trouxe pra mim aqui... Esse tá pior que o outro, Wesley. Tá pior que o outro, né? Então, ele já trouxe pra mim aqui o ID, bonitinho, e o caminhão. Lembra? Aqui, a primeira linha desse cara é o cabeçalho. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é promover o cabeçalho, tá? Então, eu vou clicar aqui no botãozinho novamente, usar a primeira linha como cabeçalho, tá? Se estiver muito rápido, esse é um vídeo... Você pode voltar, né, o vídeo para você acompanhar passo a passo, tá? Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora, tá? Eu tenho que separar, eu tenho que criar duas colunas, porque o que separa uma coluna da outra é um traço, né, Daniel? É um tracinho, ele separa uma coluna da outra. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vai separar as colunas aqui. Separar as porque colunas. Nós temos o ID de um lado, o tracinho, que nem você estava falando agora, o nome do caminhão do outro. Se eu separasse e só depois subisse o cabeçalho, talvez não seria melhor para que eu não precisasse renomear essa coluna que ficou ID tracinho caminhão? ID tracinho caminhão, essa Isso, aqui? Ou seja, antes de eu subir como cabeçalho, eu quebro ela em duas para depois eu subir o cabeçalho? Pode ser também, Daniel. Porque a gente ganharia uma etapa a menos, na verdade, Exatamente. Né? E é até legal ter acontecido isso, porque uma das coisas que você talvez não tenha mostrado ainda, Wesley, é cancelar uma etapa, né? Exatamente, dá o Ctrl+C. Dá um Ctrl+Z, né? Na etapa, né? Vamos fazer isso que o Daniel tá falando? Vamos. Bom, eu quero voltar a etapa, né? Se você clicar aí Ctrl+Z no seu teclado, não vai funcionar. Pelo menos até a versão que nós estamos usando aqui não vai funcionar, tá bom? Ctrl+Z. Como que eu volto na etapa, tá? É aqui nessa parte aqui, ó. Mas o Wesley não tá aparecendo a configuração de consulta para mim. Como que eu faço para habilitar, tá? Então, ó, vou fechar aqui de propósito. Vou vir aqui no menuzinho, ó, exibição, tá? E aqui no lateral esquerdo aqui, ó, tem um botãozinho configuração de consulta, tá? Se eu clicar nela, já vai aparecer para mim aqui as etapas. Legal, tá? Wesley, boa. Então aqui nas etapas, ó, eu vou apagar
aqui no xizinho, tá? Na etapa, eu vou apagar o tipo de dados, olha lá, alterado, e vou apagar o cabeçalhos promovidos. Ó, ele voltou para mim, ou seja, eu consigo ter uma linha do tempo de todas as etapas que eu faço na minha consulta. Isso é muito legal, porque eu consigo saber, não preciso dar um Ctrl Z, ficar dando vários Ctrl Z, né? Eu consigo navegar pela etapa e alterar. E ver toda a alteração que foi feita naquela etapa, né? Exatamente, é uma máquina do tempo, né? Exato. Bom, então vamos lá. Voltei aqui, agora o que eu tenho que fazer é separar uma coluna da outra. Então, botão direito do mouse, tem aqui, ó, o recurso dividir coluna. Dividir coluna. Isso aqui é muito legal, né, Daniel? Dividir coluna, e eu vou escolher aqui, ó, por delimitador. Aqui tem várias opções. Por número de caractere, por posição, por maiúscula e minúscula, né? Por dígito para não dígito, meu, tem muito recurso legal, tá? Então eu vou escolher aqui por delimitador. Ele vai abrir para mim aqui, e normalmente na versão Cortô, ele já detectou automaticamente o delimitador, que é um tracinho. Que é um tracinho, já trouxe aí, né? Já trouxe. Vou dar um OK. Não sei se deu para ver, mas tinha um tracinho bem pequenininho ali. E aí ele já trocou a coluna, né? Já trocou a coluna. Boa. Legal, né? Agora sim a gente vai promover o cabeçalho, agora certo? Promover o cabeçalho, como o Daniel falou, que agora eu consigo promover sem precisar renomear. Exato, né? Então, para promover o cabeçalho, vou clicar aqui na setinha de novo e usar a primeira linha como cabeçalho. E aí tá promovida, legal, né? Agora falta fazer a tratativa, né, Daniel? Que aqui eu tenho ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Tem que remover esse ID, né? Agora o pessoal já sabe fazer, né, Wesley? Agora já sabe fazer. Já ensinou, né? Você pode pausar esse vídeo e tentar fazer, tá bom? Depois você volta de novo pra gente dar continuidade. Eu já vou começar aqui e já resolver o problema, tá? Boa. Botão direito do mouse, substituir valores. Vou colocar ID, legal. E vou dar um OK. Você selecionou a coluna antes, né? Tem que selecionar a coluna ID antes, tá? Então vou dar um OK. Muito bem. E agora eu vou alterar o tipo de dado, porque ele está como texto, né? Então botão direito do mouse, vou usar agora o outro recurso, né? Alterar tipo, e vai estar aqui, ó, número inteiro. Muito bem. Então, vamos lá, Daniel, já importei duas tabelas, né? Certo. A primeira tabela foi a status, né? Foi o CSV, e agora eu importei um TXT. Olha que legal, no mesmo arquivo, dentro do Excel, eu já tenho várias planilhas de Excel compiladas, eu tenho um TXT e um CSV, tudo junto, né? Antes já pensou que um dia isso iria acontecer, né? Sem precisar programar. Sem precisar programar, né? Bom, vamos lá. Então, a ideia é o seguinte agora. Tem mais uma para eles importarem. Vamos importar. Essa vai ficar de exercício. Que é o motorista, né? Exato. E agora a gente já vai fazer o relacionamento dos dados para levar tudo prontinho para o Excel. Exatamente, Daniel. E na próxima aula eu quero que você termine de fazer a importação de mais um e relacione já essa tabela para que você já tenha tudo relacionado. A gente vai mostrar como relacionar, mas vai faltar uma tabela. Aí você vai tentar fazer e a gente volta na próxima aula fazendo a nossa correção e dando continuidade, né? Perfeito, isso aí. Então estamos quase chegando ao fim da primeira aula, né, Wesley? Estamos no fim da primeira aula. Vamos lá. Bom, vamos relacionar agora, né? Então, eu vou vir aqui na minha tabela de viagem. Eu já tenho aqui várias colunas. Então aqui eu tenho ó, o ID do motorista, o ID do caminhão, e o ID do status, que está lá no final, né? Aqui, tá? Boa. E lembre-se que eu tenho, para relacionar, eu tenho que ter o mesmo tipo de dados nos dois lados, né? Então, se um lado eu tenho um inteiro, do outro lado também tem um número inteiro. Se um lado tem um texto, do outro lado também tem texto. Perfeito. Ok? Bom, vamos iniciar o processo de relacionamento. Olha que profundo, né? Iniciar o processo de relacionamento. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, nessa setinha aqui em cima, aqui tem vários recursos legais, tá? Então cliquei na setinha, aqui lá embaixo eu já vou ter aqui, ó, mesclar consultas, tá? Vou mesclar duas consultas. Então vou clicar nela. É importante que você começou com a tabela de viagens. De viagem. Porque é nela que você quer trazer os dados, isso, correto? Exatamente. Então você começa na planilha onde você quer trazer os seus dados. É igual para PROC-V. Se já acessar o PROC-V, eu começo a minha função PROC-V onde eu quero